Bem-vindos a mais um episódio do Playcast, esse podcast que tem a intenção de falar sobre bastidores, tudo que dá muito certo, tudo que dá muito errado. As pessoas que sentam aqui comigo, elas contam o que deu certo no negócio delas, na vida delas. Eu sou o Felipe Frois e hoje eu tenho aqui uma comunicadora, uma influenciadora, prazerzaço e muito honrado de te receber aqui. Emily Souza, antes de te passar a bola, te agradecer por estar aqui, claro, e dizer que a gente tem a intenção aqui de realmente ter um bate-papo descontraído e passar alguma mensagem positiva no final das contas, porque é muito fácil as pessoas verem o que acontece na frente das câmeras, ou no meu caso, quando o evento está todo pronto, né, aquele negócio todo, mas nem todo mundo fala sobre o que dá errado, sobre os desafios que a gente, né, eu sei que você também teve muitos desafios para fazer muita coisa acontecer, mas ninguém fala muito disso. Então, o Playcast veio justamente para falar aquele negócio que ninguém quer falar, ou que alguma pessoa ou outra fica assim meio receosa de falar. Mas vamos por partes. Eu quero colocar todo mundo na mesma página. Fala um pouquinho do seu negócio, o que você faz, o que você já fez, brevemente, um pouquinho da sua história, para todo mundo se conectar aqui, a gente entender, e a partir daí a gente fala de uma passagem legal que você teve na sua vida de comunicadora, para as pessoas se inspirarem e saberem exatamente o que fazer ou não fazer quando acontecer uma situação estranha dos bastidores. Então seja bem-vindo, Emily Souza. Obrigada, prazerzão estar aqui. Parabéns pela iniciativa. Acompanhei pelas redes sociais. Falei, ei, quero a entrevista nesse podcast, me chama. Eu preciso. E aí eu fiquei muito feliz, estou muito orgulhosa. Parabéns, sucesso mais essa iniciativa. Tenho certeza que vai ser incrível. E bom, Emily Souza, jornalista, criadora de conteúdo para a internet. Sou jornalista formada, fiz a faculdade direitinho, fiz pós-graduação, fiz MBA, bonitinho, essa coisa toda. E aí o seu menino veio lá de cima e falou assim, não serve não esse diploma, mas eu tô muito feliz de ter estudado. Sempre aponta para aquele diploma. Não é? Bonito, serve né? Sim. Eu estudei só e foi muito legal, deixa a minha história. Mas a minha relação com a comunicação, ela começou muito antes da formação. Assim. Eu sempre fui muito tagarela, desde criancinha. Então, meu primeiro comercial eu fiz com 2 anos de idade, porque eu ia com a minha mãe pra escola onde ela trabalhava, e foi uma equipe lá pra fazer a campanha da escola, e eu tava conversando, a pessoa falou, ela é aluna? Aí eu falei, não, é filha da secretária. Minha mãe era secretária na época, ou era professora, minha professora. E aí me chamaram e eu fiz meu primeiro comercial. Depois disso, eu só voltei a trabalhar com comunicação aos 6 anos de idade. Fiz um curso de modelo, conheci uma turma de meninas. Elas montaram um grupo de Chiquititas Cover. Respeita a minha história. Cara, Chiquititas, eu lembro de Chiquititas, eu assisti esse negócio, eu pirava o cabeção. Pequeninas, fui. E aí eu entrei no grupo com as meninas. A gente desfilava, a gente já era de uma agência de modelo, e aí fizemos o grupo paralelo a isso, e começamos a ser chamados para comerciais, porque as Chiquititas estavam no auge. E eu lembro direitinho que a gente fez um comercial para uma loja de eletrodomésticos, e foi um sucesso. E aí um supermercado veio e chamou a gente para fazer também. Éramos 8 meninas, se não me engano. Aí a gente fez, aí a loja de eletrodoméstico falou, não, quero exclusividade. Aí a mãe de uma das meninas que empresariava a gente falou, então tem que pagar. Com 6 anos eu tinha um cachê fixo. E isso era muito legal. Eu gostava mesmo de fazer isso. Não foi minha mãe quem me incentivou. Assim, sempre me incentivou, mas não foi ela quem me levou para esse caminho. As coisas aconteceram e eu estava muito disponível. E dos meus 6 anos pra cá, nunca mais eu deixei de fazer campanha publicitária. De alguma forma, eu sempre tô no ar com algum projeto, com algum conteúdo. E aí eu era muito pequena, não sabia o que eu queria fazer. Queria ser médica de criança, queria ser várias coisas. Não era pediatra, né? Era médica de criança. Não, beleza, depois eu... E aí, enfim, as coisas foram acontecendo com 14 anos. Aí eu sempre fazendo comerciais. Dia das Mães, não sei o quê, não sei o quê. Tem um comercial que eu tinha 9 anos de idade, eu sempre lembro, vou falar bem rapidinho para não gastar muito tempo. Mas eu lembro do texto dele, assim. Dia 9 de maio é o Dia das Mães, mas com os preços da Big Eletro fica difícil saber quem vai ganhar. E você ainda tem as vantagens de pagar nos cartões Visa, creditarem até 3 vezes e a concorrer a este palio zerinho no dia 9 de maio. O presente do Dia das Mães tá aqui na Big Eletro. Uau, que massa! Eu nunca esqueci esse texto, eu tinha 9 anos de idade e marcou muito, não sei porquê, mas marcou.
E desde então, sempre fazendo alguma campanha. Aos 14 anos, um casal de maranhenses produtores estava aqui, começou a fazer um programa independente. Eu fui fazer um teste e comecei a fazer uma menina que falava com um bonequinho. Quem fazia a voz desse bonequinho é meu amigo de infância, o Juninho. A gente até mora junto hoje. E ele que fazia a voz do bonequinho e eu conversava. Oi, doutorzinho. Fazia perguntas de saúde e ele respondia na voz do boneco. E aí, um dia, as coisas na minha vida sempre foram assim. E eu tenho aprendido, às vezes eu não me tocava disso, mas eu tenho aprendido conforme eu fui avaliando a minha história, que o lance da sorte é estar pronto na hora que a oportunidade aparece. Exatamente, para você aproveitar. E eu tinha 14 anos, aí tinham umas outras pessoas que faziam outros quadros, e o menino que fazia o quadro de esportes radicais, que era o que eu adorava, eu assistia ao quadro dele pensando, meu Deus, será que um dia eu posso ir com eles na gravação? E aí ele faltou, porque ele tava doente e tal. Emily, tu pode ir? Eu posso, seria o meu sonho. É óbvio que eu posso. E eu fui fazer a primeira matéria, e aí ele acabou que teve uns problemas familiares, precisou se afastar do programa, e eu assumi o quadro de esportes radicais. E eu me diverti muito fazendo isso, e eu me encontrei. Foi oficialmente a primeira vez que eu atuei como repórter, aos 14 anos. E aí as oportunidades foram acontecendo, eu fiquei muito tempo nesse. Até hoje eu conheço gente da época desse quadro de esporte, a gente fazia trilha. E eu sempre fui muito afoita. Então, tipo, tem que fazer uma imagem em pé, na moto, claro que seguindo os padrões de segurança, a gente não tava, né? Mas, tipo, tem como ficar em pé? Tem. Tem como fazer isso? Tem como saltar de parapente? Tem. Tem como fazer isso? Tem. E eu ali novinha, mas eles com todo o acompanhamento, minha mãe sempre presente, tudo. E aí apareceu a oportunidade de apresentar o quadro de clipes. Daqui a pouco eu apresentava o programa inteiro, porque as pessoas foram dispersando, muita gente estava lá só pra ver o que era, e eu não, eu me identifiquei real com aquilo. Entendi. Então aquilo passou a ser muito importante pra mim. Tanto que na época da escola, eu passei num estágio do Ministério Público, que era o estágio mais desejado do período escolar, e eu não estava conseguindo conciliar escola, estágio do Ministério e as gravações do programa. Eu lembro que com um mês no Ministério Público eu precisei ir pra psicóloga pra decidir entre o programa e o estágio. E eu fiquei 3 meses no estágio. Caraca. E foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, porque eu sabia que eu queria isso. A minha chefe até hoje fala comigo nas redes sociais e fala, Emily, ainda bem que você aproveitou essa oportunidade e saiu, porque eu sabia, eu era muito mais feliz apresentando. Eu tenho uma pergunta pra te fazer. Rocha. Só dessa primeira parte que você falou, você falou, não, desde criança, desde os meus 6, 8, 14 anos, eu já me identificava muito com o que eu vinha fazendo. O que você tem a dizer às pessoas que de repente não têm essa identificação desde sempre, desde menino? Por exemplo, eu descobri que eu queria ser empresário no primeiro ano de Direito. Fazendo Direito, eu fui convidado para ir num negócio chamado EMEAD, que era um congresso, aqueles congressos que tem mais show do que palestra, de administração, a convite do nosso amigo... Luhan? Não, nosso amigo Ian, Tá. que foi o meu sócio na Play Sonora durante 1 ano, 1 ano e pouco. Aí beleza, e cara, me apaixonei, virou minha cabeça, virou a chave, eu falei, cara, é isso, eu não sabia, mas é isso. Então, a pergunta que eu te faço nem todo mundo tem essa identificação desde criança, desde sempre. E eu não sei nem se você sabe responder o que é a sua vida, tipo, sem se identificar com isso. Tô certo ou tô errado? Então, assim, tranquiliza quem tá ouvindo a gente, tranquiliza, que tipo assim, não tem a hora certa, não tem a hora errada, né? Tipo, comigo foi lá, eu já tinha 18 anos, né? Quando eu virou a minha chave, mas com você não, com você foi desde sempre. E tem muita gente que é assim. Às vezes quem quer ser médico, desde de menino que sei lá, quer enfiar uma agulha, tem habilidade desde sempre. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque, sei lá, eu acho que a gente está falando para empreendedores e eu acho que é interessante a gente, né, deixar claro essa parte. Como que foi para você viver essa sua infância, adolescência e fase adulta com comunicação na veia e vivendo e aceitando tudo? Tem como ficar em pé? Tem como pular do muro? Tem, lógico, tô pronta, né? E a gente faz isso quando a gente quer muito uma coisa. Mesma coisa no começo da Play, quando eu falava, tem como fazer, sei lá, pagode para 300 pessoas. Cara, vamos lá. Eu não sabia nem para onde ia, mas vamos lá. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É muito legal porque hoje, por exemplo, nesse período louco que a gente tá vivendo, tanta novidade, com esse vírus chegando, essa coisa toda.
Eu já parei várias vezes. Chegando é ótimo, né? Tipo assim, ele tá por quando aí. ele chegando, tomando conta aqui da gente, cuidando da nossa vida, decidindo o que a gente vai fazer ou não vai fazer, quem a gente vai ver ou não vai ver. E aí eu já me questionei por várias vezes, inclusive conversando com o Lohan sobre isso. Falei, meu Deus, será que eu devo mudar de área? Será que eu tô tantos anos, né? Vamos lá, eu tô com 33 anos, alguém faz a conta aí, mas de 6 anos pra cá, eu não conto nem os 2 anos de idade, 2 anos foi uma experiência e tal, mas dos 6 anos pra cá eu nunca mais saí do vídeo, de alguma forma eu sempre estive inserida nisso. E foram muitas coisas que aconteceram paralelas a isso, sabe? Eu sempre fui do teatro, quando eu formei em jornalismo eu entendi que eu podia atuar em várias áreas, então fui assessora de comunicação, produtora de evento, enfim, uma série de atividades. Mas eu sempre estive ligada à TV de alguma forma. Eu amo comunicar, eu amo o Felipe, eu amo. Você vai falar pra mim, eu vou estar doente. Eu já apresentei, eu fiquei 5 anos à frente de um programa só pra contextualizar, pra finalizar o que é a minha caminhada. Depois apareceram oportunidades de trabalhar em outros programas, trabalhei em mais 2 programas dependentes, depois trabalhei em campanha política, a partir da campanha política abriu uma oportunidade em uma TV, eu fiquei por 13 anos nessa TV. Eu te conheci através da campanha política. Foi? Pela TV, fazendo campanha de alguém. Então, eu fiz muitas campanhas políticas ao longo da minha história, mas foi uma dessas que me levou pra TV. Eu fiquei 13 anos na emissora, saí da emissora agora, a gente tem uma história, eles fazem parte da minha vida. Top. Todas as gerações, passaram 3 diretores por lá, eu tava lá aprendendo. Eu tive uma conversa uma vez com um diretor meu, que ele tinha mania, ele era um paizão pra mim, mas tinha mania de falar assim, que nada, porque eu comecei na TV como assistente de produção, e eu saí da TV apresentadora de um programa diário em rede estadual ao vivo. Tá. E aí, eu estava ainda no processo evolutivo, já tinha passado por pauta, por produção e estava apresentando o canal de vendas. E aí, ele virou pra mim e falou, porque você começou aqui como produtora. Eu falei, tá, a gente vai conversar a gente vai ter essa conversa só hoje. Eu comecei aqui como produtora, mas eu cheguei aonde eu cheguei porque o senhor é legal ou porque eu fiz por merecer e eu tô aqui ocupando um lugar que de fato é meu? A gente tava numa reunião com a equipe inteira, eram umas 10 pessoas. Não, mas peraí, você falou isso mesmo ou você só pensou? Desse exato jeito, sem tirar uma vírgula. A gente tava numa discussão fervorosa, tá todo mundo muito exaltado. Eu falei, essa é a minha hora, se eu não falar isso vou brilhar agora. Não, mas é porque uma hora você entende que ninguém tá te fazendo favor. Você tá ali porque você conquistou. E eu tinha total consciência do que eu tinha conquistado nessa jornada. E aí ele virou pra mim e ficou me olhando séria, e os meus amigos todos... Eu falei, eu só quero que o senhor me responda essa pergunta, porque isso vai mudar o rumo da nossa conversa. Ele falou, você tá onde você tá porque você conquistou. Eu falei, então, por favor, nunca mais joga na minha cara que eu conquistei esse lugar, porque eu conquistei esse lugar. Você não olhou pra mim e falou, a Emily é tão legalzinha, né, bichinha, eu vou trazer ela pra cá. Não, pô, eu fazia por merecer, eu tava ali dando o meu melhor, dentro do que eu tinha de condições, como eu tenho feito até hoje. A gente sempre pode melhorar, mas eu tô sempre disponível, porque eu tô aqui com você, disposta pra dar o meu melhor, dividir o máximo de coisas que eu puder dentro do que você espera. E aí, isso também virou uma chavinha na minha vida. Agora, por exemplo, quando eu tive que escolher a faculdade, eu tava inserida nisso. As coisas foram acontecendo e eu sei que não é pra todo mundo que as coisas acontecem assim. Eu tenho uma amiga hoje que é apresentadora, que também é criadora de conteúdo pra internet, que ela formou em Direito, tava ali na jornada dela, de repente, você pode apresentar isso aqui rapidinho? Você é tão bonita? E aí ela provou que além de bonita, ela era competente e hoje tá aí apresentando programa de TV e tal. Então apareceu agora, tem 3, 4 anos, sei lá, 5. Legal. E diferente da minha história, mas na verdade isso não te diz, isso não tira o mérito dela. Não tira o mérito dela, nem diminui o seu. Exato, tá todo mundo ali. E é isso que eu acho que a gente tem que entender, que por algumas vezes eu também me pego nisso, porque como você bem disse, faz parte da minha rotina, desde que eu me entendo por gente. Então acaba sendo muito normal pra mim. Às vezes eu não paro pra reconhecer a minha jornada. E em ocasiões como essa, que eu falo sobre isso, eu me orgulho muito. Eu falo, não, pô, eu tenho uma jornada, eu tenho que reconhecer isso. Top. No meio dessa jornada, cara, é isso que é legal. Só de você falar, eu tenho certeza em que algum ano, algum momento, fosse na emissora, fosse na externa, fosse no interior, fosse fazendo campanha política, fosse fazendo qualquer coisa que você sempre fez, em algum momento deu algo muito errado. Deu algo muito errado. Cara, cumprindo a nossa missão aqui, me conta, sei lá, escolhe aí na sua cabeça de supetão, a gente não ensaiou isso, mas me conta na sua cabeça de supetão aí, o que você lembra assim de uma história que, cara,
ali eu achei que ia dar merda, ali eu achei que tava acabado pra mim, ou se não, ali eu achei que tava acabado aquele trabalho, mas no final deu certo e tal. Por exemplo, eu tenho 2 histórias curtinhas, vou contar rapidinho. Campanha política, que foi onde eu fiz um network Campanha muito política. grande. Eu acho muito legal que eu olho pra trás das agências, donos de agência, eu conheci eles, eu era muito cotoco. Tem dono de agência que eu chamo de tio, pô. E de tanto que eu conheci eles pequenininhos. E aí eu tava ali fazendo a campanha política, papapá, viajando, viagem, entrando, adorando, né? Moleca, andando de jatinho, tava... Por um acaso foi aquela fase que você falou que tinha 18, 19? Essa fase eu tava com 17, tava entrando 17, na faculdade. Muito bem. E aí eu tava fazendo campanha pra governo. Pra lá e pra cá, recebendo grana pra fazer o que queria. Exato. Massa. Eu tava feliz demais. 3 meses afastada da faculdade, fazendo as coisas por telefone, que não tinha essa internet toda, né? Tentando fazer as coisas por telefone. Afastada da faculdade, desculpa, só uma vírgula. Tem alguma fase da nossa vida empreendedora que é o seguinte, a faculdade começa a atrapalhar no que a gente realmente gosta. E eu tive isso por então 2 não é vezes muito culpa, forte. não é culpa de você não. Se por acaso você tá aí se sentindo culpado porque a faculdade tá atrapalhando no meio do trabalho, cara, durante o meu direito, que dura 5 anos, eu fiz em 6 para começar. Mas eu acho que dos 6, pelo menos uns 5, a Play Sonora já me atrapalhava. Mas... Minha faculdade era 4, eu fiz em 4 anos e meio. Muito bem. O que acontece nesse... O que tem, né? Isso que é massa. Eu tava no auge da campanha, Desculpa, papapá. continua, Imagina, entrevistei José de Alencar. Uau. Ai, liguei pra minha professora, eu não consegui entregar o trabalho porque eu acabei de entrevistar o vice-presidente. Numa loucura, tinha 17 anos. Mas aí, quando eu voltar pro hotel, que eu tava em outro município e tal, aquela loucura toda. Nessa campanha, foi uma campanha que eu trabalhei muito. Eu entrei pra ser assistente de produção e, como eu te contei nos bastidores, eu fui fotógrafa, maquiadora, repórter, produtora, eu fui tudo. Ali no auge dos meus 16, 17 anos. Eu fiz aniversário no período de campanha, inclusive. E aí, eu tava louca, trabalhando muito, me afastei um pouquinho da faculdade, louca e tal, mas não queria sair da faculdade, então conversei com os professores, vou pegando as atividades, eu tinha muitos amigos, bons amigos, e os meus amigos iam me agilizando os trabalhos, e quando eu chegava na cidade que dava tempo, às vezes a gente chegava de viagem 7 horas. Ah, dá pra ir pra faculdade, corro pra faculdade. Aí sai da faculdade, tem que viajar 2 da manhã, beleza, corria, pegava minhas coisas e viajava. Então, assim, foi muito corrido. Caraca, chegava 7 horas, ia pra faculdade, saía rapidinho, encontrava os amigos, ficava felizona. Tanto que quando acabou a campanha foi muito legal, porque eu voltei pra sala oficialmente com a minha mochilinha e meus amigos fizeram uma festa, eu não esqueço. Tá de volta. E aí, eu tava muito cansada, né? Então eu comecei a não funcionar muito bem. Eu, ia pra alguma reunião, sentava no cantinho da reunião, encostava assim, ó. E dormia, porque eu sou aquela que dorme aqui, ó. Só ia. Aí meu cinegrafista ficava com a câmera no meu rosto, falava, Emily, eu levantava, ele tá dormindo. E levava pra todo mundo. Mas teve um episódio que eu tava com ex-governador, candidato a governo, prefeito da capital, senador, deputado federal, só a nata. E eu ali, né, amiga, coleguinha do tio tudo, né, Meu telefone tocou, eu tava muitos dias sem ir na minha casa. E minha mãe ligou. Eu lembro que era um Nokiazinho, quadradinho assim. Meu telefone tocou. Aí era como se tivesse assim, uma parede, uma entrada, e tinha um quadro, que dava pra passar por baixo desse quadro, tinha um quadro tampando essa entrada. Aqui estavam todos os candidatos, aqui toda a população, e os jornalistas estavam aqui na lateral. Eu, molequinho, 16 anos, mas tava lá bem bonitinho. Meu telefone tocou, eu falei, ai, quero atender a minha mãe, eles não estão falando nada que eu não possa... Que eu não sei, né? Eu já sei, já ouvi essa conversa, eu já tava em outras reuniões. Eu vou ali. Quando eu passei, o alarme disparou desesperadamente. E aí eu passei e falei, preciso desligar. Desliguei e fiquei encostada na parede. Falei, eu não vou passar de volta, porque eu tava de frente. Os candidatos só iam olhar pro lado e me ver, a população inteira ia me ver. Era uma reunião com mais de 300 pessoas. Aí eu falei, não vou sair daqui. Deixa eu pensei, acho que eu tenho que sair. Aí eu saí bem devagarzinho, abaixadinho, assim, tinha um tiozinho, nunca vai esquecer, um cinegrafista amigo meu, eu falo disso até hoje. Ele apontou pra mim, e todo o auditório começou a rir. Como é que eu olhava pro meu chefe? Acho que tô com problema nessa sala aqui, preciso dar uma olhada nessa sala. E aí fui ali pro cantinho, nossa, eu fui zoada eternamente. Nessa mesma campanha eu tive alguns episódios, por exemplo, mais delicados, engraçados, assim, tipo, de eu estar dormindo no carro, aí alguém parar na estrada pra usar o banheiro da estrada, né? E eu levantar, as meninas, não desce não, que a pessoa tá indo, né, ao banheiro. E aí no último dia, a gente reuniu a equipe de São Paulo, Curitiba, tinham profissionais do Brasil todo. No último dia nós tiramos uma sequência de fotos. E uma delas ia pra capa do jornal.
eu tava com a máquina, tinha muita foto de arquivo antiga, eu fui apagando. A máquina entrou num looping, a máquina apagou todas as fotos da equipe e tinha gente que já tinha ido embora. Nossa. E o nosso chefe falando assim, gente, tem que ver a foto, tá? Ela vai estar na capa do jornal. Aí quando eu tava dentro do jatinho deles, voltando pra Porto Velho de Ji-Paraná. Nossa. Quando apagou, eu queria me jogar do jatinho, né? Eu falei, mano, eu não quero contar pra ninguém, pra que eu vou contar isso? Aí cheguei no meu cinegrafista, falei, amigo, Thiago, sempre me zoando. Deixa eu te falar. Você é dessas? Amiga, deixa eu te falar. Já amigo, olha esse negócio aqui. Tu acredita que a máquina, a máquina apagou as fotos dele todas? Eu falei, todas. A gente tinha tirado mais 5. Ótimas, a equipe inteira, meu Deus, aquela foto tá na minha memória. Todas. Como é que eu faço? Aí ele falou, fala pra ele. Eu falei, agora? Ele vai me jogar daqui de cima, você tá louco? Eu não vou falar, não. Faz sentido. Não fala, Thiago. Não, tá bom, não vou falar. Aí a gente desceu do avião e eu não respirava, que eu não queria que me lembrassem que eu tava ali, porque iam pensar na foto e iam querer que eu enviasse a foto. Caraca, bicho. Aí cheguei pro assessor dele e falei, amigo, aconteceu um acidente, eu apaguei todas as fotos. Pode ir. Eu não tinha nem que descontar do meu salário. Vai descontar o quê? Uma foto que eu apaguei? Tipo, o final da campanha... Aí ele falou, vamos falar pra ele. Eu falei, tá bom. Tem que assumir, né? Tô com 16 anos, sou uma moça. Então, deixa ele falar. Eu tava apagando. Eu não sei se o senhor já apagou, mas assim, às vezes você apaga, elas entram num loop, não sei explicar. Apagou. Ele ficou puto, mas ele mais riu, porque ele falou, meu Deus, você, né? Meu Deus, quanta coisa. O alarme, as descidas no carro aleatórios e a foto principal eu apaguei. Mas esse é alguns, na verdade, dos muitos episódios que a gente passa dos bastidores. Mas é interessante saber disso, porque você falou aí 16 anos, né? Eu me lembro também, sei lá, num dos primeiros trabalhos com a Play, sei lá, 19, 20 anos, também foi numa situação dessa, tipo, tava no meio de uma formatura, por algum motivo eu apertei um botão que não era pra apertar. Mesa digital, há 10 anos atrás, não dominava muito, né? E quem mais dominava, não dominava muito bem. E, pô, sei lá, um negócio, equipamento novo. E, cara, o que você vai fazer? Você assume a culpa, né? Então, aproveitando esses nossos minutos finais, o que importa é isso. Tipo, com 16 anos você assumiu uma culpa e tenho certeza que você aprendeu que não deve fugir da raia, que não tem que ter medo de falar a treta que deu. Pior é não falar, pior é mentir. Pior é não assumir também a sua responsabilidade. Né? Então, sei lá, eu acho que nessa tua fala eu consigo identificar isso. E, cara, a gente falou, sei lá, do que deu um pouquinho errado, né? Me fala o que deu certo. O que você aprendeu de lá pra cá? Como que é a Emily depois de tantos anos como comunicador e agora, querendo ou não, empreendendo, né? Você está aí como autônoma, fazendo seus trabalhos no digital, influenciando as pessoas. Compartilhando experiência, isso que é massa. Me fala como que é você hoje, o que você aprendeu nessa sua jornada como pessoa, como empreendedora, o que você tem de recado para essa galera? Todo dia eu aprendo com pessoas como você, com pessoas como o Lohan, como os meninos da Casa 4, eu adoro trocar ideia. A gente sentou aqui antes, conversou. Meu Deus, eu aproveito quando a gente tem essas oportunidades, principalmente agora que a gente está muito mais afastado, mas para tentar trocar o máximo, porque me renova, me faz muito bem. Eu sou da conversa, eu sou do contato. Esse corona tá me dificultando a vida, porque eu sou dessas pessoas. Eu gosto de abraçar, gosto de pegar. E nessa trajetória inteira, todos os dias eu aprendo alguma coisa, Fê. Nesse período, inclusive, assim, você acha que a gente nunca sabe o suficiente e a gente nunca tem certeza das coisas a ponto que elas não mudem. Então, todos os dias eu descubro alguma coisa nova, todos os dias eu descubro uma capacidade. E a cada conversa como essa, eu relembro toda essa trajetória, relembro coisas que eram difíceis, não impossíveis, mas difíceis que eu fiz e que eu posso continuar fazendo. Eu era uma garotinha lá da Zona Sul de Porto Velho que as oportunidades apareceram, assim, tipo, eu conheci alguém e eu me comuniquei bem nesse momento. Apareceram porque você estava no lugar certo. Estava no lugar certo e com a disponibilidade. Não baixei a cabeça, virei pro lado, oi, tudo bem? Comecei, tal. E de repente as coisas foram acontecendo. E quando eu olho, que eu vejo que eu saí, por exemplo, no período de campanha, às vezes eu não tinha carro, né? Eu tava de ônibus, e às vezes eu saía, andava
eu não sei, em metros, em quilômetros, mas eu andava no sol de meio-dia, lá da emissora onde eu trabalhava, até a agência onde eu tava fazendo campanha, porque eu encerrava meio-dia as atividades e pegava na campanha o resto do tempo. A pé, no sol, eu chegava com o pé, porque eu sempre tive pé fininho, eu chegava com o pé só bolha, eu pegava algodão, esparadrapo, colocava o band-aid e seguia o job. É muito sofrimento? Não, tem gente que sofre muito mais. Mas é que diante disso, muitas outras pessoas poderiam ter desistido. Tipo, é muito fácil. Não, quando eu comprei meu carro, meu Deus, eu tenho um carro, eu não tô acreditando. E eu tinha feito uma promessa pro meu melhor amigo, velho, quando a gente tiver um carro, a gente vai dar carona sempre. E toda a vida. Porque um pro outro e pra quem precisar. Eu sou capaz de parar numa parada de ônibus e falar, mano, tu tá indo pra onde? Se eu estiver indo pro teu caminho, eu levo. Por de tanta coisa que a gente passou. Mas, Fê, eu conquistei um programa de TV em rede estadual, ao vivo, de 1 hora, de segunda a sexta, e eu fui reconhecida por ele em um evento, que é o maior evento de marketing digital do Brasil, lá em Florianópolis. Tava no RD Summit, que é sensacional, contei essa experiência pro Lolo. Tava na RD Summit, aí eles, todo final de evento, eles fazem uma happy hour, todos os dias. Aí tinha ali uma happy hour, eu tava conversando, fila do banheiro, falo nada, né? É o melhor horário pra fazer networking. Nossa. E, tipo, tava aqui conversando com um amigo meu do Acre, Robertinho. Aí ele falou, esse aqui é um colega meu, que tá no mesmo rosto que eu. Oi, tudo bem? Aí ele, tudo bem. Aí ele, o que você faz? Sou jornalista, beleza, a gente trocando ideia. Ele, cara, eu te conheço de algum lugar. Eu falei, então, menina, acho que não tem muita chance, porque eu moro longe, né? É Rondônia, não é perto não. Aí ele falou, tu apresenta um programa de TV? E eu falei, apresento. Tu contou pra ele, Robertinho? Robertinho não. Ele não sabia nem quem era tu, tipo, eu não te apresentei, porque eu acabei de apresentar pra ele. Ele falou, o programa por acaso chama Toda Manhã? Eu falei, chama. Ele falou, eu tava pesquisando conteúdo na internet e eu achei o teu programa. E ele falou, você tava entrevistando alguém sobre essa temática e agora você falando comigo eu reconheci sua voz. Que massa. Qual a chance? O cara é lá do sul, não tinha chance. Meu amigo não tinha contado pra ele, também não tinha por que ter falado de mim. E o cara reconheceu. Então, assim, esse pra mim foi um dos pontos importantes, porque significa que sempre vai ter alguém vendo seu trabalho. Mesmo que você não tenha noção disso. Sempre vai ter alguém vendo seu trabalho. Porque muitas vezes a gente não pode ser hipócrita e falar que a gente faz o trabalho, sim, pra ser reconhecido. Eu quero ser reconhecida pelo meu trabalho. Eu quero ser reconhecida pela minha competência, pela capacidade de comunicar, eu quero ser reconhecida por isso. É para isso que eu trabalho desde 6 anos de idade, é para isso que eu estudo. E eu tava lá no outro lado e fui reconhecida. E eu tive entrevistados que me deram feedbacks incríveis, eu entrevistei nomes nacionais que no final falaram de mim, que depois saíram e deram entrevista em outro lugar e citaram, eu dei uma entrevista para aquela moça. Uhum. Então isso é muito legal para mim, porque é o meu trabalho sendo valorizado, sendo validado. E isso é realizador, né? E significa que eu não tenho crise, significa que às vezes eu não penso em desistir, significa que às vezes eu fico na dúvida, de jeito nenhum. Isso acontece. Mas todo esse amor, toda essa trajetória, toda essa história me fazem lembrar que... Você já pensou em parar e desistir alguma vez? Várias. Várias? Assim, aquele impulso, né, Fábio? Uma coisa deu muito errado do que eu tinha planejado. Eu tô acostumada que as coisas não sejam como planejado, mas eventualmente você fica decepcionado, né? Você já ficou algum tempo afastada da comunicação? Não. 1 dia, 2, não? Não, porque eu tinha esse programa regular e agora eu não tinha opção. E agora eu comunico através das minhas redes sociais. Então, nas minhas redes sociais eu já fiquei 2 dias sem trabalhar porque estava doente. E tem essa liberdade de falar, não, hoje não rola porque eu tô doente. Mas agora, mais do que nunca, eu tô descobrindo uma nova forma de comunicar. Não é a forma que eu comunicava aos 6 anos de idade. É a mesma essência, porém a forma é diferente e eu tô aprendendo todos os dias. E tem dia que eu não tô muito animada. Você vai amadurecendo, você vai aprendendo a sair dessas situações. Que situações? De repente você não tá muito animada, de repente você não tá bem no dia, de repente você tá com uma coceira aí, né? De repente você tá com uma alergia, como eu tô hoje. De repente você tem uma proposta de um produto que você não acredita e você precisa bancar aquilo pela história que você tem. Você olha pra trás e fala... Eu tô alérgica, gente, tô me coçando toda! Mas isso não é contagioso, é só meu mesmo, tá tudo sob controle. Quem é Covid em frente à coceira da né? Curuba, diria minha avó. E a gente vai aprendendo a lidar com tudo isso, que é esse novo mercado. Eu tenho toda uma trajetória que eu construí com muito trabalho. Eu não posso vender a minha história, a minha trajetória por um produto que eu não acredito. Então é muito legal, sei lá na frente falar, gente, eu só falo aqui do que eu acredito, mas é real, eu nem preciso ir lá pra frente falar disso.
Porque quem me acompanha, eu espero que a pessoa esteja ali porque acredita no meu trabalho, acredita na história que eu construí. E eu tenho esse cuidado de ir pra lá só falar no que eu acredito e do dia que eu tenho condições de fazer. É um desafio diário. Essa nova forma de comunicar é um pouco mais difícil do que a que eu aprendi. Porque a que eu aprendi, meu programa tinha temas. Se eu tinha que vender um produto da loja, eu tinha que ir lá vender o produto da loja. Você estuda o produto, pega ali o campo semântico da parada. Eu era a Emily apresentadora. Hoje, como criadora de conteúdo, eu sou a Emily. É a mesma Emily. Então, eu não tenho opção. Já aconteceu de eu sair do programa tão cansado. Meu programa era 8 horas da manhã. De eu dedicar tanta energia, porque eu não tava num dia bom, de eu dedicar tanta energia pro programa, pra eu acabar 9 horas, eu chegar pro meu chefe e falar, eu preciso ir em casa, descansar, porque eu tô exausta. Caraca. E, como se não era uma prática, ele sabia que era porque eu tava precisando daquele momento, eu ia na minha casa, descansava, voltava 11 horas pra TV e dava continuidade nas minhas atividades. Porque é um dia que eu não tava num dia muito bom e eu precisei gastar muita energia pra fazer 1 hora de programa ao vivo. E eu entendia, meu corpo respeitava isso. E eu tô começando a entender esse processo nas redes sociais, nos canais de comunicação, com a aceleração da vida, conteúdo todo dia, se não postar ficou pra trás, a pandemia, quem tá produzindo, quem tá parado, e agora, e aí você compara um com o outro, não tem jeito, e você fica naquela loucura. Talvez por isso eu esteja passando por essa crise alérgica emocional. O legal da internet também, né? Tem gente que vê isso com maus olhos, mas eu vejo com bons olhos. É o tal do concorrente o tempo todo, à vista, né? Você tá sempre a uma busca de quem você quer ver, né? Antes era meio distante isso, né? Você tinha que estar sujeito a ver a propaganda do concorrente na TV, de repente, e daí você se atentar para tomar uma ação. Hoje não, hoje esse processo todo tá mais acelerado. Tá muito mais acelerado, só que em tempos que é muito bom, porque daí você tá ali num ritmo mais frenético, é muito ruim, porque você se cobra muito. E aí, se de repente você não tá no nível de produtividade que o outro tá, você fica, não, gente, eu fiquei pra trás, tô ultrapassado, o que tá acontecendo? Aí no outro dia você produz muito, aí você fala, tá, igualei. Aí no outro dia o outro não produz e o outro tá sentindo isso. Então a gente tem que encontrar esse equilíbrio. Tem toda aquela questão voltei pra terapia. Do palco, no bastidor e tal. Total, voltei pra terapia, tô contando com a ajuda dos amigos, da família. Porque é um negócio que você tem que entender mesmo. E aí não adianta você se cobrar a ponto de te travar. E daí você se cobra tanto que acaba travando. Então é um mercado muito novo, mas continua sendo comunicação, continua sendo o que eu gosto de fazer, e eu tô tentando me encontrar cada vez mais nesse processo e redescobrindo sempre. Top, maravilha. Eu não vou nem fazer a pergunta redundante se você tem orgulho da sua história, eu tenho certeza que tem. Cara, eu te, não sei se você percebeu, mas eu te deixei falar. E eu não gosto, porque você gosta muito, mas isso não é comum, de verdade. Mas para te dizer que, cara, de verdade é gostoso te ouvir. Ouvir parte da sua história, ouvir as experiências, né? Dá para sentir de verdade, como amigo, a sua maturação ao longo do tempo, como comunicadora, como pessoa. A gente tem histórias fora daqui e tal, mas parabéns, de verdade. Vou te dar alguns minutos para encerrar, para dar tchau pra galera. Mas de verdade, obrigado. E cara, gostei muito desse nosso bate-papo. Bate-papo assim, né? Que você falou, mas de verdade. De verdade é isso mesmo. É isso mesmo, tá tudo bem. É isso, minutos finais pra você. Tô muito feliz de ter trocado ideias, de ter compartilhado um pouquinho dessa história. Como eu te falei, cada vez que eu falo sobre isso, eu relembro a trajetória e isso me faz validar ainda mais essa minha caminhada. E é isso, a gente tá aprendendo todos os dias, nem todos os dias são fáceis, às vezes rolam umas crises, mas isso rola em todas as áreas. E é legal que você se cerque de pessoas que possam agregar valor, que possam te incentivar. Eu não posso chegar, sabe, Felipe, em nenhum momento da minha vida e falar, eu cheguei aqui com muita luta, sem apoio, não. Cheguei aqui com muita luta, mas com muito apoio. Sempre tive pessoas muito bacanas à minha volta. Sou muito grata. E tem gente, engraçado, né? Tem gente que se culpa por isso, né? Cara, eu tive apoio, aí fica se culpando. Putz, eu tô aqui porque fulano me indicou, porque fulano... Cara, hoje a gente chama isso de network, né? Na verdade eu nem antes falo... tinha aquele negócio da galera chamar assim, QI, de uma maneira pejorativa, né? Ruim. Pô, tá lá porque fulano indicou, tá lá porque fulano colocou. Mas hoje não, hoje o
poder do networking, a forma como você se relaciona, te leva assim, e o mercado a é muito lugares disputado, Fê. Você imagina, tem um monte de profissionais que trabalham com a estrutura que você trabalha, mas eu não penso 2 vezes em te indicar, porque eu conheço teu trabalho. De feeling, de conhecer. Exato, então eu reconheço, que nem a conversa que eu tive com o meu chefe anos atrás, hoje eu entendo que se as pessoas me indicam, não é só porque elas me acham legal. É porque elas sabem o que eu consigo fazer, o que eu consigo oferecer. Então, acho que é isso que a gente tem que ter consciência. Beleza, tem muito QI? Tem. Mas se você é profissional, se você sabe o que você está fazendo, entenda isso, respeite a sua trajetória. Até porque QI, quando é só QI, é QI uma vez. Exato. Né? Dá certo uma vez, depois não dá mais. Exato. Gente, estamos com o tempo estourado aqui. Meu diretor ali esqueceu do tempo, eu acho, mas tenho certeza que passou. É isso, Playcast com Emily Souza, Felipe Frois, é isso aí, muito obrigado, valeu. Tchau!